Por que Jesus teve que morrer? Sabe falar com respaldo bíblico por que Jesus teve que morrer? A gente sabe que ele morreu pelos nossos pecados, a gente sabe que ele morreu para trazer a redenção, a salvação aos povos, mas eu queria hoje falar um pouquinho sobre a palavra referente a Jesus que os profetas nos falaram. Tem, assim, muitos e muitos textos cheios de informação, ricos em conhecimento para nos trazer clareza sobre isso. Muitas vezes eu mesma me perguntei, mas por que Jesus teve que morrer? Deus teria poder para fazer as coisas acontecer de uma forma diferente, não teria? Ele teria. Só que a gente tem que lembrar que Deus é imutável e desde o início ele avisa o fim. E todas as coisas que ele deixou escrito, ele sempre avisou que viria antes e Deus deu para o povo o direito de escolher o caminho, né? Então, eu gostaria de fazer uma série de por que Jesus teve que morrer. Ela engloba, como eu falei, muitas palavras, profecias e assim um direcionamento através do Espírito Santo, através de pessoas que foram movidas quando receberam a visita do Espírito Santo. E quando elas receberam a visita do Espírito Santo, elas falaram coisa que elas não compreenderam. Tudo ligado, interligada por Deus. Nós vamos ver isso através dos textos. Então, eu não sei quantos vídeos vai ter esse estudo. Para mim pegar e falar em um minuto é fácil, por que Jesus teve que morrer. Mas eu gostaria que vocês, junto comigo, sobre a direção do Espírito Santo, a gente fizesse uma viagem dentro da Bíblia para a gente compreender 100% a ponto de traçar um plano mental, de saber a ordem dos fatos, o porquê que aconteceu cada coisa, o porquê que teve que acontecer assim. Porque com esse plano mental a gente vai conseguir ter um direcionamento através de Deus para responder para as pessoas que ainda não têm o conhecimento do porquê que elas precisam estar dentro do corpo de Jesus para receber salvação. Então, gente, eu gostaria de deixar explicado assim. Eu vou fazer vários vídeos, vou colocar por que Jesus teve que morrer, uma série com várias partes. E depois eu vou criar uma playlist para juntar essas partes para que você assista na ordem. Porque se você for assistir um vídeo, por exemplo, da parte 7, sem assistir, por exemplo, o primeiro, esse que nós vamos falar agora, você vai perder revelação e contexto. Por quê? A Bíblia, através dos profetas, nos mostra muitas contradições. E dentro dessas contradições é aí que está a revelação. Por isso que tem muita gente que não consegue explicar todos os textos. Porque falta juntar, falta entender, falta compreender. Porque às vezes o profeta falou uma coisa. Depois vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer sobre contradição. Mas aí Deus usou mais 3 ou 4 profetas para explicar o que ele falou e falou mais algumas outras coisas. Aí a gente tem que ir juntando essas passagens para compreender as palavras direcionadas do Espírito de Deus em relação a Jesus e as palavras do próprio Jesus. Então, gente, nós vamos separar por agora, esse é a parte 1. Ela vai ser um estudo sobre o que foi falado referente a Jesus da parte de Deus. Ou seja, quando o anjo visitou José e Maria, ele falou o que sobre Jesus? Eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção e marquem, porque as palavras faladas referente a Jesus, elas têm continuidade junto com as palavras dos profetas, começando com João Batista, indo para o Antigo Testamento e voltando para as palavras de Jesus. Então a gente vai ver o que foi falado de Jesus, o que Jesus falou a respeito dele mesmo, e aí nós vamos para o Antigo Testamento juntar o que os profetas falaram em relação a Jesus, para voltar e juntar tudo com o que Jesus falou, que aponta para o tempo do fim. Nossa, que volta, né? Realmente é uma volta. Tem muitas informações, então eu vou te pedir para que você esteja com um caderno em mãos, uma Bíblia de papel, não digital, uma Bíblia de papel, para que você possa marcar, fazer suas marcações
e que você trace conforme eu for te falando, porque depois lá no fim você não vai alcançar o mesmo raciocínio. Porque, como eu te falei, vai chegar uma hora que vai ter muitas palavras e muitas profecias que elas vão estar interligadas a isso que a gente vai ver aqui, porque é como se Deus tivesse dado no início, através das palavras que foram enviadas da parte de Deus, um pequeno panorama. Que nem os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, resumiu em 10. Mas dentro da lei, lá do livro de Levíticos, tem muitas ordenanças, mas Deus resumiu em 10 mandamentos. Colocou os 10 principais ali. Aqui foi feita a mesma coisa. Deus deu algumas palavras principais, resumos, alguns tipo assim, alguns tópicos, mas depois esses tópicos eles são preenchidos pelas informações dos profetas. Então vamos lá, gente. Eu convido você então a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. É no capítulo 1. A gente vai lá na visita do anjo que ele fez para Maria, tá? Ele visitou Maria quando Isabel, a prima dela, já estava no 6º mês de gestação. Essa gestação dela era... Depois nós já vamos falar sobre isso. Mas essa gestação dela, ela estava grávida de João Batista, que ele nasceu para vir anunciar a vinda de Jesus. A gente vai pegar todas as palavras ditas antes de Jesus nascer, entenderam, né? Então, antes de Jesus nascer, no Novo Testamento, não no Antigo, no Novo primeiro. Vamos lá, então, para Lucas 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus em uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Para vocês compreenderem, deixa se dá para ver aqui no mapa. Ó, aqui, ó, é a Galileia, perto do mar da Galileia. Nazaré tá aqui, ó. E Jerusalém é aqui, tá? Belém. Só para vocês entenderem, porque daí depois a gente vai falar sobre isso. Então, Nazaré é aqui em cima, na parte lá de para cima, no Reino do Norte. Então, no versículo 27, tá. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Ele era um descendente da casa de Davi, tá? E porque o Messias tinha que vir da casa de Davi, lembra da promessa da tribo de Judá? A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir, vê que ela ouviu, ela não viu o anjo, essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Imagine ela ali pensando, nossa, o que foi isso que eu ouvi? Enquanto ela pensava, no versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ó, primeira revelação, que Maria já sabia que ele era filho de Deus. E aqui, ó, então você já vai colocar ali, ó. Eu até fiz aqui ó, uma divisão, se vocês quiserem pegar, pega e coloca o primeiro tópico ali, ó. Que Maria colocou, que hoje falou para Maria, ó. Que ele vai ser filho do Altíssimo e que o Senhor lhe dará o trono de Davi. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, filho do Altíssimo e Deus dará o trono de Davi. Davi, lembrando que é referente à tribo de Judá. Daí, ele fala assim, ó. No versículo 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, ele vai reinar para sempre na casa de Jacó. Reinará para sempre na casa de Jacó. Vai marcando essas informações ali, ó, conforme eu tô
Tô falando para você entender, isso tudo é profecia, gente. Tem textos enormes falando sobre isso. Uma palavrinha assim, dá capítulos e versículos e muitos versículos. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Marca aí, ente santo. Ente santo, ou seja, esse daqui ele veio do céu, é divina semente. Esse daqui, ele não veio da carne e não veio de nenhuma obra ímpia e nem de pecado e nem nada, não houve nem concepção. Daí ele fala assim para Maria: Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia um ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Aí Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu só quero que você puxe na tua Bíblia, é algo para a gente acrescentar nas profecias, que vai te ajudar, não, talvez não nesse estudo, mas está ligado. Puxa ali, ó, no versículo 36 e 37, quando ele fala que Isabel, ela era velha, concebeu na velhice e que ela era estéril, coloque lá Gênesis 17, 7 e Gênesis 18, 4, que eu quero que vocês compreendam o porquê que eu vou falar isso. Deus falou a mesma coisa para Sara e para Abraão, que para Deus não havia nada impossível, porque quando foi anunciado que ela ia conceber, ela ia ficar grávida, ela também era velha e estéril, e os dois riram. Sara e Abraão, os dois riram. A princípio eles não acreditaram, e Deus cumpriu isso. E isso se repete essa mesma palavra aqui, ó, porque para Deus não há nada impossível em relação às suas promessas. Isso tem grande revelação. Só faça essa marcação aí, porque provavelmente eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, tá? Então agora a gente vai... Isso que a gente viu até aqui foram palavras ditas do anjo para Maria. Agora a gente vai lá em Mateus 1, 18. Pode ir direto no versículo 19. Agora o anjo se manifesta em sonho para José, para ajudar Maria. Porque imagina só a situação dele também, né? De repente a mulher dele aparece grávida e eles não tinham nem se conhecido intimamente. Então o anjo apareceu para José e falou mais algumas informações referente a Jesus. Versículo 19 de Mateus 1. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então, vamos escrever aqui. Foi gerado do Espírito Santo. A criança, né? Marca o endereço, é Mateus 1. Daí ele fala assim, ó: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Marca isso. Ó, Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Faz um círculo aqui que depois a gente vai ter mais entendimento sobre isso. Aí ele fala assim, ó: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse contexto tá lá em Isaías 7. Eu só quero que vocês... Ó, vamos colocar aqui, ó.
Emanuel, de Isaías 7. Só que se vocês forem lá em Isaías 7, que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção quando tiver um texto que aparentemente tem contradição, que eu disse que aí sim tem revelação, é o que eu quis dizer, foi mais ou menos isso daqui, ó. O sinal de Emanuel, ele foi anunciado pro rei Acaz, do reino de Judá, como sinal de livramento em relação aos inimigos que vieram contra ele. Eu quero que você leia Isaías 7 inteiro, tá? Aí ali no versículo 14, ele fala assim, ó. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Isso todo mundo lê. Agora, os 2 próximos versículos, eu não vejo muita gente ler, mas eu quero ler com você. E eu quero que você entenda, só que você não vai entender agora, porque daí, por isso que eu falei que tem que seguir o rumo dos vídeos bem certinho, senão você não vai entender agora. Eu vou colocar muita informação na tua cabeça. Então, no versículo 15, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Mas como assim desprezar o mal e escolher o bem? Emanuel não é Jesus? Jesus não tem pecado, ele já sabe qual é o bem, ele já veio anunciando o bem. Ah, mas daí você pode pensar, mas é porque quando ele era criança. Então agora vamos ver o próximo versículo. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu treme de medo. Então, ou seja, tipo, enquanto ele for criança, porque a criança, ela não sabe ainda desprezar o mal, né? A terra vai ser desamparada. Ou seja, isso daqui tem muita revelação. Muita revelação. Ainda falar desses 2 reis que ele tá falando do Egito e da Síria. Nem vou entrar nisso agora para não confundir vocês. Mas eu quero que você coloque aqui, ó, um ponto de interrogação para que você compreenda que tem coisas por trás desse contexto, tá? Porque este Emanuel, ele significa Deus conosco, e isso o anjo mesmo fala ali para José em Mateus 1, quando ele explica que para que para o que acontecesse o que foi dito através do profeta. Mateus 1, 23. Pode colocar até aqui do ladinho, Mateus 1, 23. Tá. Aí, o que acontece? Vamos voltar lá em Lucas 1, que aí Maria, quando ela recebe a visita do anjo, e o anjo já dá a dica de que Isabel também concebeu, ela vai visitar Isabel, a prima dela. Agora a gente vai ler, vamos lá, em Lucas, só cuidar meu tempo, Lucas 1, no versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias era um sacerdote de Deus, tá? Isabel e Zacarias foram os pais de João Batista, mas depois a gente vai falar sobre isso. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Olha só, quando João Batista ouviu a voz de Maria, estremeceu no ventre, porque Maria já estava grávida, né? Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então, quando ela ficou possuída do Espírito Santo, vamos colocar aqui mais um campo, ó. Isabel. Sabe o que ela falou, Isabel? Vamos lá, que é muito bom ver isso, ó. E exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha só, ela já chamou a criança que estava no ventre de Maria, que ela não ouviu o que o anjo falou para Maria lá, quando o anjo visitou ela. Lembra essas coisas que o anjo falou? Ela não sabia. Então, cheia do Espírito Santo, possuída com a revelação do Espírito Santo, ela chamou de a criança do ventre de Maria de Senhor dela. Então, o que Isabel falou aqui, ó? Ela já chamou de Senhor a criança que estava no ventre, tá? Então, assim, ó,
Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E ela fala assim, ó, olha só. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Meu Deus, isso é tão importante porque lembra quando eu falei de Abraão e de Sara ali, que eles não acreditaram? O que foi que eles fizeram? Eles foram dar uma mãozinha para Deus na descendência e gerou nada mais, nada menos que Ismael, fruto de desobediência, onde está interligada todas as profecias. E se a gente for olhar o sinal de Emanuel, lá em Isaías 7,14, Deus já deu esse sinal para ele crer. E o que ele disse? Se você não crer, certamente você vai perecer. Ele falou lá para o rei Acaz e ele não acreditou. Isso, gente, tem uma ligação profética muito forte que eu vou falar ali mais para frente, tá? Então aqui, ó, a gente pode colocar que Maria creu. Não que esteja o simbolismo de Maria, mas porque ela acreditou, não foi incrédula. Ela agiu já pela fé. Como nós agimos hoje, Deus vai cumprir nela os propósitos que Ele destinou para essa criança. Porque se ela não escolher, se ela não aceitasse, Deus ia escolher outra virgem. Mas como Deus conhece as intenções dos nossos corações, sabe como é o nosso interior, Ele não dá ponto sem nó, né? Ele vai direto ao alvo, então Ele foi direto em Maria. Gente, aqui eu quero encerrar esse vídeo para que ele não termine do nada. Depois essas três revelações aqui, ó, movida pelo Espírito Santo, que é como se fosse uma parte 1 da palavra enviada de Deus. Agora, no vídeo 2, nós vamos para o Cântico de Maria, que nesse cântico, ela possuída do Espírito Santo, ela também falou coisas profetizando sobre o filho dela. Ela mesma falou guiada pelo Espírito Santo. Até a próxima, gente!